SBT, a cara do Brasil. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. Shalom, amada igreja, shalom, amados em Cristo, shalom, aqueles que também não conhecem Jesus. Mas meu nome é Paulo Berlim Pérez, pastor do Ministério Sementes de Cristo, em Rita do Araguaia, estado de Goiás, Santa Rita do Araguaia. Estou gravando em Alto Araguaia, Mato Grosso, duas cidades vizinhas, Rita do Araguaia e Alto Araguaia, e que a população é muito integrada, ou seja, quem é de Alto Araguaia, quem é de Rita do Araguaia estão sempre em comunhão, em harmonia, em atividade juntos, porque são duas cidades vizinhas, cortadas por um rio, uma ponte que as separa, e em algum momento elas estão muito próximas, pela circunferência, pelas terras, pelo rio, e nós estamos caminhando para a glória de Deus neste lugar, até quando Ele assim o permitir. Estamos falando de Deus, estamos pregando a palavra poderosa do reino de Deus, como servo, como filho, como pessoas que entenderam um chamado extraordinário de pessoas imperfeitas, impuras, pecadoras como eu, mas que foi chamado para algo, para um propósito muito grande. Proferir a palavra de Deus, pregar o evangelho de Cristo, a qual eu não sou merecedor de pregar. É pela graça e pela misericórdia de Deus que me outorgou para ministrar a palavra dele. Muitos desses tempos, amados, nós estamos próximo ao final do ano, Está findando este ano de 2019, para que o ano de 2020, muitos fazem promessas, fazem auxílios, fazem tantas coisas, falam de tantas coisas, falam de tantas metas e objetivos para um ano seguinte, ou naquele ano eles não conseguiram cumprir aquilo que eles determinaram para o ano e falam, puxa, não alcancei isso, não alcancei, mas o ano que vem eu vou fazer. Amados, tem coisas que dependem muito da nossa intenção, dos nossos valores, da nossa motivação e daquilo que realmente nós buscamos como uma regra de valor absoluta, uma regra exata. E a palavra de Deus nos ensina a ser desta forma, a ser intenso naquilo que nós fazemos. Olha o que diz o texto em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 16, nós vamos ler, e depois do capítulo 2, os versículos 1 a 3. Capítulo 1, versículo 16, diz assim: Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. Esse versículo 16 está falando sobre a superioridade da palavra de Deus. Aqui, Pedro está dizendo, porque não vos demos a conhecer o poder da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Sabe o que ele está dizendo, amados? Fábulas inventadas, histórias que podem te deixar bem ou mal. Fábulas engenhosamente inventadas, mentiras, farsas, fábulas, histórias, simplesmente histórias que não eram reais. Agora, como eu posso entender isso? De que forma eu vejo isso? Olha o que diz o capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Falando sobre o caráter das obras de alguns falsos mestres e o justo castigo. Fala assim, no versículo 1. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissolutamente heresias, dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será inflamado o caminho da verdade. Também, motivados por avareza, farão comércio de vós,
com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Uma palavra de peso, de profundidade e de extrema reflexão. Por quê? Amados, é assim, quando nós caminhamos nesse chamado, nesta intenção de proferir a palavra de Deus, existe algo no início da nossa trajetória, nós somos muito tímidos, nós temos tremor e temor da presença de Deus, de proferir a sua palavra, porque ela é uma palavra absoluta, é uma palavra de vida eterna, é uma palavra do próprio Deus, escrita por homens, mas inspirada por Deus. Então, nós temos temor em falar dela e não vivê-la, porque se nós só falamos dela, mas não buscamos viver como ela está esclarecendo, de que maneira nós podemos ser um líder que mostra coisas, apresenta as coisas, apresenta situações, apresenta orientações, mas ele mesmo não vive. É a mesma coisa que quando você está numa empresa, numa grande empresa, e você tem um líder que atribui a você os procedimentos e normas corporativas. Este procedimento e normas corporativas não são só para as pessoas, para os funcionários que são subordinados ao líder, é para o líder também. O líder tem uma regra, hierarquia, as regras absolutas dos valores da empresa são iguais para todos. Dos procedimentos e normas são iguais para todos. Existem metas diferentes, mas as regras, os procedimentos e normas são iguais desde a diretoria até o cargo menor dentro de uma empresa, de uma corporação. No reino de Deus, nós não estamos comparando com uma empresa, não é uma empresa. Até porque a regra de valor absoluta aqui do reino de Deus é Jesus, o Espírito Santo, o próprio Deus, né, inserido em nós, inserido em nosso meio, para que o nome dele seja exaltado e glorificado e que todo joelho se dobre, toda língua possa confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Então, quando nós proferimos a palavra de Deus, nós temos uma intenção, sim, de alcançar vidas, de proferir a verdade, mas essa verdade que nós proferimos, esta vontade de alcançar almas, não pode ser para exaltação nossa, humana, minha que profiro a palavra, ou tua, não pode ser dessa forma. Agora, a palavra de Deus, amados, nos impulsiona a viver o melhor de Deus, viver o melhor nesses tempos, proferindo a verdade e vivendo. Nós não podemos simplesmente proferir a verdade e não viver. A palavra de Deus, a qual Pedro esclarece aqui, está dizendo, no versículo 16 do capítulo 1, porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo a fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, do seu poder, da sua soberania. Agora no capítulo 2 ele está falando sobre os falsos profetas, aqueles que ensinam de forma equivocada aquilo que é reino de Deus, quando colocam um peso sobre você, colocam algo motivacional sobre você e colocam palavras persuasivas engenhosamente inventadas, e aqui fala claramente, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. Sabe por quê, amados? Alguns mestres que pregam, que proferem heresias, que falam em verdade ou que não esclarecem o texto e o contexto da verdade, eles começam a introduzir coisas que não estão inseridas aqui. Eles começam a falar que para você ser próspero, você tem que dar tudo o que você tem que fazer um voto com Deus e fazer uma experiência grande com Deus e cobrar a Deus. Amados, nós estamos falando de um Deus que é soberano, de um Deus que é o Criador, de um Deus que não é qualquer pessoa, não é qualquer um. Amados, nós simbolicamente podemos nos tratar como qualquer pessoa. Nós temos diversas pessoas que são parecidas conosco, que fazem as mesmas coisas que nós, que têm a mesma inteligência, que têm o mesmo intelecto, que são atribuídas de várias coisas para fazer e são exatamente iguais.
É claro que ninguém é igual a ninguém na íntegra, mas fazem coisas extremamente parecidas. Agora, eu não posso me comparar a um Deus que é soberano, a sua majestade, como Pedro fala. Nós vimos o seu poder, nós somos testemunhas oculares daquilo que ele fez, de todas as suas coisas, das coisas tremendas que ele fez. Agora vem pessoas tentando persuadi-lo com intenções falando, por exemplo, falando que você não pode ter tribulações, que você não pode passar por situações difíceis, que você não pode ficar enfermo e ir ao médico, porque se for ao médico, e principalmente um líder que profere a cura, que profere a libertação, se ele for ao médico, está dizendo que ele não é um líder, que ele não tem intimidade com Deus, que ele não está cheio da presença de Deus, tem que se esconder, estão sangrando por dentro, estão padecendo, tem que ir ao médico em outra cidade porque o povo que ele sustenta, o povo que ele prega heresia, o povo que ele mente, não pode ver ele enfermo. Amados, isso é jugo, isso é condenação, isso é mentira. E essas pessoas estão subjugadas, amados, condenadas por um líder maior, que diz que eles precisam mentir, que diz que eles têm que persuadir o povo a dar tudo que tem, a romper numa campanha de prosperidade, que tudo aquilo que eles entendem desejar ter, mas eles têm que fazer um voto muito grande com Deus, e agora o sacrifício deles não é mais o dízimo, é o redízimo, não é mais 10%, é 20%, não é mais uma oferta simbólica, é uma oferta grande. Que é isso, amado? Que mentira é essa? Onde está escrito isso na Bíblia? Aonde está inserido isso que você tem que fazer tudo? Em algumas passagens, amados, pegam textos isolados, quando Moisés chama o povo para a construção do templo e pede ofertas, amados, foi oferta por um propósito, amado. Aí alguns podem falar, não, mas é um propósito também, fazer isso para a obra de Deus. Amados, vamos parar com essa farsa, com essa ilusão, e a tua mente está tão travada que você está vendo isso acontecer na tua vida e ainda continua seguindo, ainda continua neste lugar. Amados, eu não estou querendo criar uma desarmonia entre você e o teu líder, eu estou só dizendo para você tirar a venda dos seus olhos. Olhe diretamente ao seu líder, o que ele está vivendo, o que ele está fazendo, de que forma ele lida com a palavra que ele profere, de que forma ele introduz esta palavra e se ele realmente está buscando a vivê-la. Talvez ele não viva em toda a integridade como eu, em toda a integridade, em toda a essência da palavra que profere, mas tem que estar buscando, tem que estar se esforçando para vivê-la, amado. Eu posso dizer aos amados que eu também peco, eu também erro, eu também sou pecador, amados. Nós não somos super-heróis, nós somos homens como você que está assistindo. Nós somos homens passivos de erro, passivos de pecado, mas a única diferença é que nós buscamos arrependimento, buscamos a santidade e queremos não errar mais. É impossível não errar. É impossível, nesse contexto que vivemos, nós em algum momento não falar alto com alguém, em algum momento não errar com alguém, em algum momento não ferir alguém, mas o que interessa é que eu preciso me colocar diante do Senhor, da face do Senhor. Senhor, eu me arrependo. Me perdoe, Senhor. Mais uma vez eu falei alterado com aquele irmão na fé, com aquela pessoa. Mais uma vez eu falei o que não deveria falar. Amados, nós temos que entender isso. Agora, viver essa condição de escravidão, Jesus não te chamou para ser um escravo de pessoas. Ele te libertou, mas te libertou para uma nova vida, uma nova criatura em Cristo. A libertação que Ele nos dá, essa liberdade, amado, é para que entendamos que somos livres nele, mas fazendo as coisas que agradam o coração de Deus. E se eu e você, amados, olhamos para as situações que estamos vivendo, no nosso meio, no meio que estamos inseridos, seja você um católico, seja você um evangélico, está buscando a face do Senhor, está buscando a verdade, mas está ouvindo mentiras, está ouvindo inverdades, está ouvindo heresias. Afaste-se disso, amados, enquanto há tempo, porque senão você vai se contaminar e vai achar que isso é uma verdade, porque a mentira que é persuasiva, que é como heresia, é como falsidade, começa a ser introduzida dentro de vós, vai chegar um momento que você vai se acostumar com isso, e esta mentira para você será verdade, e esta heresia para você será uma regra absoluta, como a palavra de verdade.
Por isso, amados, você precisa tirar as vendas dos seus olhos, clamar, rasgar, se precisar, rasgar o teu coração, as tuas vestes, entrar diante do Senhor e falar: Senhor, me livra disso, eu não quero, eu sei que está tendo heresias, mentiras, eu não quero mais isso para a minha vida. Busque a verdade, amado. Aquele que profere a verdade tem que buscar andar na verdade. E se você e eu, amados, entendemos isso, nós vamos buscar quem está falando a verdade, não a pessoa. É porque ele está debaixo da cobertura de um grande Deus, de Jesus, que é ressurreto, que é de verdade absoluta, que não é de mentira. Alguns andam para lá e para cá, alguns andam buscando coisas, buscando profecias, buscando um pastor, um líder avivalista, uma palavra de avivamento. Como pode querer avivamento se você está vivendo no pecado? Como pode querer avivamento se não há arrependimento? Não há avivamento sem arrependimento. Nunca haverá, nunca houve no passado. Os avivamentos que houveram, amados, quando nós olhamos para os heróis da fé, houve um arrependimento genuíno, primeiro do líder que estava instruindo e depois de toda a congregação ou das pessoas ou da cidade para que houvesse um avivamento. Reis se arrependeram diante do Senhor e fizeram com que toda a nação ou toda a cidade se arrependessem diante do Senhor para que a glória de Deus enchesse aquele lugar, para que houvesse um avivamento. Então o avivamento não vem de qualquer forma, não vem com uma vida dissoluta, com uma vida de pecado, com uma vida de mentira, de heresia, de falsidade. Não vem dessa forma. Não adianta, amado. Você pode orar, mas estar no pecado não adianta. Você precisa primeiro se libertar do pecado. Aí sim vai orar ao Senhor. Ora primeiro para a libertação do pecado. Ora primeiro para que Deus te dê força para se libertar deste pecado que você está vivendo. Depois você ora e clama por aquilo que você está buscando. Porque senão não vem, amado. Deus não é um Deus de mentira, de barganha, de farsa. Alguns estão em extremo pecado, aí vem um falso profeta, como aqui o texto diz, te traz uma mentira ou uma verdade da palavra, mas uma mentira que Deus está dizendo quando não está, e diz para você que você vai viver aquilo. E daí você olha para si próprio e vê o quê? Como você está vivendo? Estou cheio de pecado, estou cheio de condenação, estou vivendo em iniquidade e Deus vai me abençoar porque eu sou amado de Deus, porque eu sou diferente, porque eu sou como a menina dos olhos de Deus. Pegam textos isolados. A menina dos olhos de Deus, considerados, somos sim, todos nós somos considerados como filhos alguns. Pastor, que é isso? Todos nós somos filhos? Não. A palavra de Deus não instrui que todos nós somos considerados filhos. A partir de um momento, não há tempo agora para essa explicação, nós vamos falar em outra oportunidade. Agora, amados, o que interessa é que você precisa olhar como você está caminhando, de que forma os seus líderes estão caminhando, de que forma o lugar que você serve a Deus está proferindo esta palavra. Se você está vivendo esta forma dissoluta, esta forma com heresias, esta forma destruidora, esta forma de introduzir simuladamente heresias e doutrinas ensinadas equivocadas, mentiras, inverdades, falando que você pode todas as coisas. Não, quem pode é Jesus. Nele você alcançará algumas coisas, sim. Nele você será mais do que vencedor. Nele você viverá uma vida abundante. E vida abundante não é de riqueza. Quantos homens, amados, proferindo mentira, falando você precisa viver a vida abundante que a palavra de Deus diz que você viverá. Você precisa ser rico, você precisa ter posses, saia dessa miséria que você está. Amados, se houvessem só ricos na face da terra, quem trabalharia? Como poderia produzir? Quem iria arar a terra? Quem iria trabalhar? Não haveriam trabalhadores, amados, só ricos, só donos de propriedades, só donos de empresas. Quando isso acontecerá? A nossa trajetória é de trabalho, é de persistência, sempre foi. Desde Adão, amado. Deus estabeleceu, agora para o teu sustento, Adão, você terá que arar a terra para ter sustento. A mulher passará por dores para ter o seu filho. Não era para ser assim, mas nós escolhemos, eles escolheram e nós temos até hoje. Agora, Deus nos sustenta, nos fortalece em todo o tempo.
Por isso eu e você precisamos entender a quem eu busco, o que eu quero e o que eu determino para a minha vida. Busque ao Senhor, busque a evidência em Cristo, não num outdoor, num chamativo de iluminação fluorescente ou de um jogo de luz que coloca uma pessoa para ministrar para você como se fosse um astro de cinema que precisa dos holofotes, que precisa dos selfies, que precisa de tantas coisas, que precisa de um outdoor, de uma faixa com o nome dele, precisa de uma foto bem grande diante da cidade ou diante de onde ele vai pregar para dizer: este é o pregador que vocês vão vir buscar, esta é a pessoa que cura, este é o que pode libertar você, e tiram a essência de Jesus. A essência é Jesus, mas não é o pregador. A essência não é o pastor, o padre, o líder espiritual, não é o Papa, não é nenhum deles. Não é, não sou eu como pastor. A essência é Jesus Cristo. É só Ele que liberta, é só Ele que cura, é só Ele que sara. E quando você vai à igreja para buscar coisas através de homens, você está dizendo: eu não creio em Jesus. Porque quando você vai à igreja e busca a Jesus, a essência e a razão do nosso viver, você está dizendo: eu dependo de Ti, Senhor. Eu me arrependo diante da Tua vontade. A essência é o Senhor. Que você receba esta palavra, amado. A essência da tua vida não sou eu, como líder espiritual. A essência da tua vida não é o teu líder espiritual. A essência da tua vida é o Senhor Jesus, aquele que pagou um preço altíssimo pelo resgate da minha e da tua vida. E por isso você tem o fôlego de vida até hoje. Por isso você está assistindo. Por isso você está aí. Porque Ele permitiu que você estivesse vivo até hoje. Que em nome de Jesus você reconheça a Cristo como soberano, a Cristo como o autor da nossa fé, a Cristo como libertador, a Cristo como o grande Salvador e como nosso Senhor, aquele que governa a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Programa Semeando em Vida, a palavra de Deus suprindo vida para você e sua família. SBT, a cara do Brasil.